Olá pessoal, meu nome é Elza Maria Cardoso, eu sou formada em Geografia pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, sou formada em Direito pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, sou pós-graduada, especializada em Geografia pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e mestre em Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Brasília, pela UNB. Nós estamos iniciando nesse canal uma série de vídeos tratando da educação ambiental. Então nós queremos tratar a educação ambiental de forma multidisciplinar, de forma transdisciplinar e de forma interdisciplinar. O que nós queremos com essa educação? Nós queremos tratar a educação ambiental não como objeto de uma ciência, como objeto de uma disciplina em si, mas uma educação ambiental que ela seja efetiva e que ela possa ser trabalhada nas diversas disciplinas, nas diversas instâncias e que ela venha a ter uma efetividade. Bom, para nós estarmos iniciando essa série de estudos, eu vou estar começando fazendo um pequeno passeio histórico. Então, nós vamos analisar quando que nós vamos ter a origem do problema ambiental mundialmente falando. Nós vamos estar falando só de Brasil, mas mundialmente falando. Nós vamos perceber que a origem da problemática ambiental, ela está lá por volta do século XVII, século XVIII, onde nós vamos ter a chamada Revolução Industrial, que teve início ali na Inglaterra. Iniciou-se então um processo de uma sociedade de consumo. Então nós vamos pensar da seguinte forma, que até aquele momento a sociedade ela trabalhava, ela produzia de forma artesanal, tanto no campo quanto na cidade. Então os chamados artesãos eram que estavam ligados a essa produção de bens materiais naquele momento. A partir do advento da sociedade de consumo e dessa revolução industrial, nós vamos ter a produção cada vez maior de bens dentro dessa sociedade, o que tem sobrecarregado os recursos naturais de uma forma bastante acelerada. Bom, e esse problema, então, ele passou a ser crescente e os países, os governos desses países, de um determinado momento, eles vão passar a perceber que existe, então, uma necessidade de que haja um compromisso governamental para diminuir essa degradação ambiental. O que vai acontecer, então, de marco assim importante que nós podemos dizer que leva a um pensamento humano, mas um pensamento assim a nível mundial, vamos dizer. Então, em 1972, nós temos a chamada Conferência de Estocolmo, que veio a ser uma conferência bastante importante diante do quadro crescente da degradação ambiental. Então, o que nós tínhamos naquele momento? Nós tínhamos países que já estavam bastante adiantados na Revolução Industrial, que já estavam bastante adiantados no processo de consumo, vamos dizer assim. Mas nós tínhamos países de terceiro mundo, países que ainda estavam à margem desse processo. O que acontece? Naquele momento em que o mundo começa a perceber que se não freássemos a degradação ambiental, esses recursos que eram finitos poderiam estar entrando em colapso, faz então essa conferência para tratar desse assunto. Diante dessa crescente presente preocupação com o meio ambiente, muitos estudos e programas do governo foram surgindo. E um dos marcos nas tentativas de melhorar as relações do homem com o meio ambiente foi essa conferência de Estocolmo, ou Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano. O que se buscou através dessa conferência? Buscou-se um equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a redução da degradação ambiental. Também durante essa conferência foi discutida uma causa muito importante que até hoje causa preocupação na humanidade, que é a situação de miséria em que vivem muitas populações de países pobres do mundo. Então, chegou-se à conclusão que para preservar-se o meio ambiente
era necessário também a redução da pobreza e da miséria no mundo. O que o Brasil tentou fazer diante desse quadro, que era um quadro mundial, vamos dizer assim. O Brasil não poderia ficar fora desse contexto. Então, o Brasil começou a trabalhar e a pensar também de forma governamental como trabalhar essas questões dentro da nossa sociedade. Então, no ano de 1981, nós tivemos a Política Nacional do Meio Ambiente, que foi implantada no Brasil, através da Lei 6938 de 81, onde começou-se a definir mecanismos e instrumentos de proteção ao meio ambiente no Brasil. O referido texto legal, ele é então anterior à Carta Magna de 1988, e ele já trazia no seu texto 21 artigos que contemplavam a proteção, a preservação do meio ambiente. Qual é, então, a finalidade dessa política nacional do meio ambiente? Essa política nacional do meio ambiente, ela tem por finalidade, de acordo com o seu artigo 2º, a preservação, a melhoria e a recuperação da qualidade ambiental. O meio ambiente, ele passa, então, a ser considerado um patrimônio público e assegurado e protegido para o seu uso coletivo. Passa-se então a pensar no meio ambiente numa ideia de coletividade. Ele traz também o princípio da racionalização do uso do solo, planejamento e fiscalização dos recursos ambientais. O que nós temos também de novidade nessa lei? Nós vamos ter a proteção da biodiversidade dos seus ecossistemas, o controle e o zoneamento das atividades poluidoras. Incentivos à pesquisa ambiental também são fomentados a partir dessa lei, desse momento, e previstos estudos para a proteção do bem ambiental e da qualidade do meio ambiente. Desses estudos, nós vamos ter também as metas de recuperação de áreas que já estavam degradadas e proteção de áreas ameaçadas de degradação, e entra também o iniciozinho de educação ambiental, onde vai ter os primórdios da educação ambiental fazendo parte dessa política. E em 1987, nós temos a publicação de um documento também, que ele foi publicado a nível mundial, um documento que ele teve o nome assim, Nosso Futuro Comum, quer dizer, o futuro comum da humanidade. Em 1987, esse documento, chamado Relatório Brundtland, ele foi denominado de Nosso Futuro Comum, no qual começa-se a utilizar o termo desenvolvimento sustentável, ou seja, inicia-se uma preocupação de que o uso dos recursos naturais deverá ser pensado de forma a garantir o seu uso pelas presentes gerações, mas também preservado para as futuras gerações. Esse relatório, ele fez parte de iniciativas e fez severas críticas ao modelo de desenvolvimento que até então estava sendo adotado pelos países industrializados. Modelo este que vinha sendo reproduzido também nos países em desenvolvimento, no caso no Brasil. O uso excessivo desses recursos naturais que não levavam em consideração a capacidade de suporte dos nossos ecossistemas. Então, esse modelo, ele estava comprometendo a qualidade do meio ambiente. Era um modelo insustentável. Então, nós começamos, a partir daí, a falar em desenvolvimento sustentável. A Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento faz um alerta e demonstra a incompatibilidade entre os padrões de produção que até então eram existentes, eram vigentes no mundo, e a sustentabilidade. O que vai acontecer então a partir desse alerta mundial? Muitos países vão começar a ter essa preocupação com o meio ambiente. Muitos países vão começar a tomar as medidas necessárias. E o que eu quero tratar com vocês nessa presente aula é da educação ambiental,
que isso faz parte dentro de uma série de medidas governamentais que foram tomadas a partir daquele momento. A educação ambiental, ela passa a ser contemplada dentro da nossa Carta Magna. O que nós temos então em 1988? Nós vamos ter uma Carta Magna que vai contemplar no seu artigo 225, ela vai trazer um texto que diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que ele é um bem de uso comum do povo e que ele é essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. O interessante que eu acho nesse artigo é que ele não coloca apenas a responsabilidade governamental. Ele vai trazer também uma responsabilidade para as populações, uma responsabilidade que passa a ser de todos nós, que é o uso do bem comum, que é o uso do bem da coletividade. Essa Constituição de 1988, nós podemos notar que nela o legislador incorporou no seu artigo 225 o princípio do desenvolvimento sustentável. Esse texto, ele trouxe assim uma preocupação de que os recursos da natureza sejam utilizados de forma a serem preservados para as futuras gerações. Então, pela primeira vez, não que nós não tenhamos algumas iniciativas anteriores, mas está plantada a semente da educação ambiental. Começa-se a perceber que para que as populações tenham qualidade de vida, é necessário um meio ambiente sadio e equilibrado. E nesse sentido, torna-se urgente mudanças no nosso modelo de produção. E da mesma forma que havia sido contemplado também na Conferência de Estocolmo em 1972, não é somente uma preocupação com a mudança no modelo de produção, mas vem também juntamente uma preocupação com qualidade de vida e erradicação da pobreza no Brasil e também uma erradicação da pobreza no mundo. Então, o que se percebeu? Que para se ter qualidade ambiental tem que ter também qualidade de vida. E a qualidade de vida, ela passa também por políticas governamentais que visem a erradicação da pobreza no mundo, a erradicação da pobreza no Brasil, aqui conforme o nosso artigo constitucional vai tratar também. Então, é isso, pessoal. Nessa primeira aula, nós estamos tratando dessa problemática ambiental, que é um assunto assim que eu gosto muito de tratar. E na próxima aula, nós vamos estar começando a trabalhar essa educação ambiental, começando a falar da Eco 92. Até mais, pessoal!